Olá, tudo bem com vocês? Chegamos em dezembro e o mês de dezembro é marcado pela maior festa da cristandade, que é o Natal, o nascimento de Jesus. É lógico que historicamente há muita controvérsia, nós sabemos que Jesus não nasceu, no dia 25 de dezembro, mas esse não é o assunto que quero discutir hoje neste vídeo. Quero discutir algo que vai muito além da ideia do próprio nascimento, de Jesus. E sim a questão de se Jesus foi ou não um Deus encarnado, um ser divino que veio para o nosso planeta. É lógico, que grande parte dos cristãos acredita exatamente nisso, que Jesus é o membro, filho da Santíssima Trindade. Esse é um dos dogmas mais caros, mais importantes, da cristandade. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Na verdade, aconteceu muitas polêmicas dentro desse campo. O cristianismo, inicialmente, foi muito perseguido, não só perseguido, em sua terra de origem, na Judéia, pelos próprios judeus, como depois perseguido por outros grupos nacionais, como por exemplo os romanos. E essa perseguição acaba em 313. Em 313 aconteceu o Edito de Milão, uma lei que estabelecia que ninguém podia mais ser perseguido por sua posição religiosa. A partir desse momento, as perseguições mais severas, mais radicais, cessaram. E com o término dessas perseguições, muitas controvérsias teológicas começaram a se mostrar dentro do mundo cristão. E na verdade eu escolhi uma dessas querelas maiores, uma dessas questões teológicas mais ácidas, que acabou por dividir o cristianismo próximo do quarto século. É o que nós chamamos de questão ariana. Pode ser chamado de questão ariana. Entendam que ário ou ariano nada tem a ver com questões raciais, nada disso. A questão ariana vem de um nome, de um bispo da Alexandria, um bispo chamado Ário, que desenvolveu uma teoria extremamente contrária a uma outra teoria que já estava se solidificando próximo do terceiro ou quarto século. A ideia ariana dizia que Jesus não era Deus. Jesus não tinha a mesma substância de Deus. Jesus era pensado como um ser espiritual maior do que os anjos, só que menor do que Deus. É lógico que isso não foi aceito por todos os bispos, Aliás, grande parte dos bispos batizaram isso como heresia ariana, heresia criada por um bispo desviado. Mas é interessante, e esse é o motivo, que eu trago esse assunto. Não quero entrar aqui em questões teológicas, nem me interessam essas questões teológicas. Apenas quero mostrar com esse vídeo que a ideia de que Jesus era um Deus, membro de uma trindade mística, o Filho, divino de Deus, parte substancial dessa trindade, isso tudo não era algo solidificado até o quarto século. Não se tinha certeza absoluta,
da existência dessa trindade ainda no quarto século. Em outros termos, o que eu estou querendo dizer, que Jesus foi pensado pelos judeus como um simples homem, um simples judeu. E mesmo entre os discípulos, se procurarmos nos evangelhos, nós perceberemos que em nenhum momento Jesus é chamado de Deus ou comparado ao Yahvé, ao Jeová do Velho Testamento. No máximo, pensavam Jesus como se fosse um profeta, um emissário. Por isso, a ideia de Jesus ser um Deus, membro de uma trindade misteriosa, é algo muito posterior. É algo que foi se montando mais propriamente entre os romanos. Quando a Igreja Católica Romana vai se estabelecendo como uma grande instituição, eles resolveram trazer a ideia da Trindade, que já existia, em outros grupos nacionais, em outros países, como por exemplo a Trindade indiana, e resolveram rebatizar, transformar essas trindades pagãs em uma trindade cristã. E aí que vai lentamente surgindo a ideia de que Jesus era o mesmo Deus, pelo menos gozava da mesma substância divina. Jesus, no seu sentido espiritual, por isso não teve começo e não terá fim. Era alguém, tão divino como o Deus Pai e o Deus Espírito Santo. E é importante marcar que nada disso, nenhuma dessas fórmulas, tão bem elaboradas, podem ser encontradas no Novo Testamento. Por quê? Porque os discípulos, como judeus, não acreditavam, na ideia de que um homem podia ser, ao mesmo tempo, um profeta e um Deus. Veja que há uma passagem bíblica em que Jesus pergunta, quem que vocês acham que eu sou? E nenhum deles diz, você é o Deus verdadeiro, você é o segundo Deus da Trindade, o Deus Filho. Nada disso aparece. Eles vão dizer que Jesus é uma espécie de mensageiro, de emissário, de Deus. Entendam, então, que essa crença na Trindade, ela é muito estranha aos judeus. Seria muito difícil um judeu acreditar que Jesus era uma divindade, que Jesus era um membro privilegiado de uma trindade misteriosa, em que os três são um, e por isso não são três deuses, mas um único Deus em três aspectos. Ou seja, é uma conversa muito mal contada, É algo que não tem muito sentido lógico e também não há muito sentido histórico. E na controvérsia ariana se mostrou claramente que muitos cristãos, ainda no século IV, não acreditavam na Trindade. Teve que se criar um concílio para se debater a questão da Trindade, se Jesus era ou não um Deus. Constantino o Grande estava preocupado não nessas sutilezas teológicas, ele estava preocupado em unir o império. Ele estava preocupado dessas discussões propriamente teóricas que não gerassem uma espécie de cisão, uma espécie de separação do seu território, do seu império. E aí, em 325, no Concílio de Nicéia, se estabeleceu de uma forma definitiva, e poderíamos dizer universal, pelo menos no território em que a Igreja Católica predominava como crença, que Jesus de fato era um Deus.
E todos os bispos presentes, entre eles Ário e alguns dos seus seguidores, não assinaram esse documento. E por não assinar, Ário chegou a ser exilado, expulso, né, do Império Romano, por não aceitar, junto com alguns dos seus discípulos, a ideia da Trindade. E em 325, passa a Igreja Católica, a Igreja Romana, a aceitar a ideia da Trindade como um dogma. Talvez o dogma que pode ser pensado como o dogma principal, que une todos os cristãos. Mas isso não foi algo que venceu às custas só da teologia. Houve muita luta política, houve muita luta interna. E Ário e os seus asseclas quase venceram essa batalha. Depois da morte de Constantino e de Atanásio, o bispo que defendeu a ideia da Trindade, houve um tempo que um dos imperadores posteriores, né, ao Constantino, chegou a sacralizar a ideia ariana como oficial. Por isso podemos afirmar que por um certo tempo, mesmo que um período curto, a cristandade foi ariana, dizendo que Jesus não era um Deus. Jesus era apenas um homem, no máximo com uma natureza, né, um pouco maior do que os homens, mas não um Deus. Esse é um elemento interessante de se explorar, porque isso mostra bem como é que a teologia foi fabricando um Deus. É lógico que a minha visão ateísta não aceita nem a hipótese de Jesus ser um ser espiritual. No fundo, Jesus foi um homem, foi apenas um Messias, entre outros Messias que até existiam no seu tempo. Por isso, pensar Jesus como um Deus, pensar Jesus como um ser espiritual, não foi algo que nasceu propriamente dos cristãos. Foi algo que foi lentamente engendrado, foi se criando a ideia de que aquele humilde carpinteiro era um Deus, um ser, né, eterno, um ser que não teve começo e nem fim. É lógico que esse besterol teológico não pode ser confirmado pela história. Na verdade, historiadores próximos de Jesus, né, como por exemplo o judeu Flávio Joséfo, não chega nem mesmo a mencionar, a falar sobre Jesus. Por isso, Jesus não foi tão importante assim no seu tempo, né? Ele não foi alguém que ganhou grande notoriedade. Esse Flávio Joséfo foi o maior historiador, né, da antiguidade. E por um certo tempo se creditou a ele uma menção a Jesus. Mas depois se descobriu que essa menção, esse pequeno fragmento, né, na história dos judeus, era um texto espúrio. Era um texto que foi inserido, né, por um copista muitos anos depois. Provavelmente por um copista cristão, que quis dar a ideia de que Jesus era conhecido e Jesus foi mencionado por esse grande historiador, Flávio Joséfo. Mas isso não ocorreu. O que mostra que Jesus não era alguém de grande renome. Jesus não foi alguém que parou o mundo judaico com os seus milagres. As pessoas, né, que relatavam esses milagres eram pessoas próximas, adeptos, discípulos, indivíduos que estavam mais imbuídos de fazer propaganda do cristianismo de que propriamente em relatar fatores históricos, elementos, né, históricos bem fundamentados. Vejam que por isso
a crença de que Jesus é um Deus é, antes de tudo, uma crença ingênua. Nem a história, nem os próprios evangelhos falam dessa divindade. Essa divinização de Jesus, do homem Jesus, foi lentamente se montando, foi lentamente se organizando, porque a Igreja Católica percebeu que para manipular, para dominar o espírito humano, melhor do que um profeta seria infundir a crença de que o próprio Deus desceu aqui nesse pequeno planeta para salvar os seus queridos adoradores. Essa ideia, primeiro, não é nem muito original. Isso já havia sido relatado por outras crenças. Eu posso citar, por exemplo, a crença hindu em Krishna, que tem essa mesma ladainha de que o Krishna, o Senhor Krishna, tomou a feição humana, se transformou, encarnou num ser humano, num pastor, para salvar aqueles que precisavam dessa orientação espiritual. Da mesma forma, o cristianismo também se inspirou certamente no mitraísmo, na religião de Mitra, que tinha também uma crença muito semelhante, de que Mitra foi mandado para a terra para salvar os homens da escuridão, das terríveis trevas de Ahriman, o Deus das trevas. Vejam que o cristianismo, por isso, é um plágio do plágio. Foi sendo construído a partir dessas outras crenças cristãs. E nem mesmo dentro do chamado cristianismo oficial estava cristalizada até o IV século a ideia de que Jesus era um Deus. Depois disso, aí se fortaleceu cada vez mais a Trindade. Criou-se até uma teoria que é chamada de união hipostática. A crença de que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Enquanto ele estava aqui na Terra, ele também tinha 100% de sua divindade e 100% de humanidade. Ou seja, ele era a junção, por isso que é chamada de união hipostática, era a junção dessas duas naturezas. Tudo isso invenção teológica. Jesus, no máximo, foi um revolucionário, um ser que quis pensar o destino do seu povo de uma forma diferenciada. Estava mais interessado no reino de Deus aqui na terra, na justiça social. Mas a igreja não queria alguém que enveredasse por esse caminho político. Daí terem transformado Jesus, numa espécie de divindade, uma vaca de presépio, ou seja, alguém usado para manipular a mente dos incautos. Em um outro momento, aprofundo essa questão, acho que é o suficiente, agradeço, eu sei que é um assunto complexo, não dá para se falar tão bem sobre esse tema em tão pouco tempo, mas volto a falar nisso no futuro. Um abraço e até a próxima vez.